Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Hoje teremos uma aula muito especial. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema investigando soluções. Realmente vamos fazer uma investigação aqui. Essa aula está destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, da área de conhecimento Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e aqui comigo está a professora Suzana Apolinário, professora de Física. Bom, eu convido vocês, então, a lembrar o nosso cronograma. Bom, de acordo com o nosso cronograma, essa é a nosso segundo encontro, onde nós vamos tratar o tema de soluções químicas. Para isso, vamos trabalhar a seguinte habilidade: construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. E é justamente isso que vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar uma situação-problema. Bom, eu convido vocês, então, conosco, aqui no estúdio, a investigar uma seguinte situação. Imagine que num laboratório de análise, um técnico, ele faleceu. Houve um acidente e ele terminou a óbito. Bom, esse laboratório de análise, ele prestava serviço para uma mineradora. E nesse laboratório de análise, qual que era a função deles? Analisar toda e qualquer substância que essa mineradora utilizava. Então, desde os produtos utilizados na mineração em si, para saber a eficácia desses produtos, incluindo esses produtos que eram fornecidos da mineradora, por exemplo, algum tipo de metal, algum tipo de metal precioso, como por exemplo o ouro. Então, essas peças depois eram analisadas também para verificar se não existia ali nenhum traço de substância tóxica. Bom, esse técnico, inicialmente nas investigações, ele faleceu por descuido próprio. Então, nós vamos agora ter mais informações a respeito desse caso. Olá, estudante. Professora Débora, muito obrigada por convidar para participar dessa investigação. Bom, e o que sabemos sobre este caso fatal? Um homem que tinha 36 anos, aproximadamente 70 quilogramas de massa. No dia, ele usava um jaleco, como este, usava um óculos para proteção e também usava luvas. Bom, inicialmente já foram descartadas hipóteses de atos criminosos ou de irresponsabilidade por parte da empresa. E, além disso, próximo ao corpo da vítima foram encontradas duas substâncias altamente tóxicas. Quais substâncias eram essas, professoras? Bom, as substâncias que foram encontradas próximo ao corpo foi o cianeto de sódio. Essa substância foi encontrada numa concentração de 5 gramas por litro. O cianeto de sódio, ele é muito usado na mineração para a obtenção de metais. Ele normalmente faz a função de agregador. Então, dentro ali da mineração, é muito comum, por exemplo, na mineração de ouro, fazer uso dessa substância. Então, faz sentido o laboratório de análise ter essa substância ali. Outra substância encontrada próximo ao corpo é o cromato de potássio, também na concentração de 5 gramas por litro. Ambas as substâncias foram encontradas abertas próximo ao corpo que fazia uso desses EPIs citados pela professora. O cromato de potássio, ele é um indicador. O que ele serve? Ele serve para indicar os cloretos. Então, toda vez que eu faço uma reação química onde tem a presença do cloro, o cloreto, então esse indicador, ele muda de cor, fazendo então com que eu consiga identificar a presença de cloreto dentro daquela substância. Bom, essas substâncias, então, nós precisamos de ter informações a respeito delas. Afinal de contas, nós precisamos saber, não é mesmo, professora? Exatamente. Se foi essas substâncias responsáveis ali por justamente causar a morte do indivíduo. E aí eu quero apresentar para vocês um documento chamado FISPIC, Ficha de Informação Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.
Essa ficha de informação, eu vou ter toda a gama de informação dentro dessa ficha de uma determinada substância. Então, cada FISP serve para uma determinada substância. Eu vou ter informações como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Eu vou ter diversas informações, mas também vou ter informações preciosas. Por exemplo, ele é reativo a alguma outra substância? Eu posso guardar ele em vidro, em plástico? Também informações, por exemplo, do manuseio. Eu posso manusear essa substância ao ar livre? Eu preciso de uma capela? Ela é inflamável? Não é? E principalmente, informações referentes à segurança. Por isso que essa ficha também recebe um outro nome, não é mesmo, professora? Sim, as FISPs também recebem o nome de ficha de emergência e elas precisam estar ao acesso ali dos técnicos, dos trabalhadores daquele laboratório, exatamente para garantir as medidas adequadas de segurança desses trabalhadores. E no nosso caso, a pessoa que faleceu, ele já tinha um bom tempo que trabalhava nessa empresa, Trabalhava há 7 anos, então ele tinha bons conhecimentos sobre segurança e as substâncias. Exatamente. Então, provavelmente ele conhecia as FISPs dessas duas substâncias que nós estamos conhecendo hoje. Bom, as FISPs, elas são normalmente referentes a uma determinada empresa. Então, cada laboratório ou cada região de ensino, por exemplo, uma faculdade, uma escola, ela produz sua própria FISP. Então, ela não pode utilizar a FISP de uma outra empresa. O que pode ser feito é reaproveitado, às vezes, alguma informação ou não, mas o documento oficialmente ele tem que ser de cada empresa ou de cada região ou de cada instituição de ensino. Por isso, aqui nós fizemos uma FISP didática para poder solucionar o nosso caso. Bom, a primeira FISP que eu quero mostrar para vocês é a ficha de informação de segurança do cianeto de sódio. Então, o cianeto de sódio, ele tem como fórmula molecular o NaCN. O que é isso? O Na é de sódio, o C é de carbono e o N é de nitrogênio. Ele tem a massa atômica de 49 gramas por mol. O ponto de fusão, ou seja, na hora em que ele passa do sólido para o líquido, é a 563, aproximadamente 563 graus Celsius. O ponto de ebulição é de 1496, que é quando essa substância passa do ponto líquido ao ponto gasoso. Bom, essa substância é solúvel em água a partir de 20 graus Celsius e aproximadamente 370 gramas é capaz de ser diluído em 1 litro. É um sólido branco e ele também recebe outros nomes, como cianureto de sódio. Bom, essa FISP é referente à substância, ok? Mas como nós vimos, ele é capaz de fazer uma solução, ou seja, ele é capaz de ser solúvel em água. Bom, quais outras informações a gente consegue tirar dessa FISP? Nós conseguimos trabalhar a questão dos perigos e as informações toxicológicas. E é aqui que a gente vai ter, então, a nossa primeira investigação. Bom, ela vai trabalhar, então, a questão da toxicidade referente à ingestão, absorção de pele, inalação. Então, nós vamos trabalhar como é possível essa substância ter entrado no corpo do nosso indivíduo, se é que foi essa substância que entrou e provocou a morte dele. Nós não sabemos ainda. A gente ainda não sabe. Estamos investigando. Então, vamos lá. Ingestão, então ele teria que ter ingerido. Essa substância é altamente tóxica com DL50 de 6 miligramas por quilograma. O que significa essas duas unidades de medida, professora? Pois é, nós estamos aí relacionando duas unidades de medida de massa, o miligrama e o quilograma. Então vamos ver como que essas unidades relacionam-se. Bom, nós sabemos que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 1 quilograma é um múltiplo do grama. E nós podemos escrever assim também em notação científica. Então, 1 quilograma corresponde a 1 vezes 10 a 3 gramas. Mas 1 miligrama é um submúltiplo do grama. É como se é isso, né? Pegar 1 grama e dividir em 1000 partes. Então, nós temos que 1 miligrama é 1 grama dividido por 1000. Então, nós chegamos a essa relação.
1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. O que nós precisamos descobrir aqui? A dose letal 50. Você chegou a explicar o que Então, o que seria uma dose letal 50? É quando nós temos uma população de 100 alguma coisa, 100 animaizinhos, ratinhos, camundongos, e essa dose foi capaz de matar 50% daquela população. Então, é uma quantidade, que a gente chama de dose letal, é uma quantidade de substância, é uma quantidade, é uma concentração daquela solução capaz de matar 50% da população teste. Então, nós calcularemos aqui qual que seria essa quantidade, essa dose para levar a óbito esse sujeito de massa 70 quilogramas. Então, aqui é uma regra de 3 simples. Para 1 quilograma, eu preciso de 6 miligramas dessa substância. Bom, mas o sujeito tinha 70 quilogramas, então qual seria aqui a quantidade em miligramas dessa substância que seria letal para esse sujeito? Bom, aqui a gente vai achar essa quantidade, que eu chamei de X, nós resolveremos essa regra de 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, aqui eu vou ter que X é igual a 6 vezes 70. Então, o meu X aqui em miligramas, tá? Vai ser de 420 miligramas. Bom, vamos entender melhor o que é isso. 420 miligramas. Vou passar para grama. Eu preciso voltar a vírgula aqui 3 casas, né? Lembrando que o miligramas corresponde à milésima parte do grama. Então, eu teria uma quantidade de 0,42 gramas dessa substância que seria letal aqui para esse sujeito. Muito pouco, né? Menos que 1 grama. Muito pouco. E outra coisa, ela teria que ser ingerida. E olha só o que ela pode causar. Ela pode incluir irritação, náuseas, vômitos, diarreia, incluir dor de cabeça, debilidade, falta de ar, desmaio, colapso, perda de consciência, parada respiratória e a morte. Então, você vê que essa é uma dose muito pequena, mas que é extremamente letal. Ela também pode ser absorvida pela pele, onde ela vai causar coceira, inflamação, impolação, mas você pode observar que aqui não fala nada de morte. Bom, ela ainda pode ser absorvida pelos olhos, mas lembrando que o nosso técnico estava usando óculos de segurança. Então, vamos pular esse. E inalação. Extremamente tóxico, onde aqui a população que estamos trabalhando na DL é de rato, DL 100, ou seja, essa dosagem é capaz de matar 100% da população, extremamente tóxico. E aí ele trabalha mais outras 2 unidades diferentes, ele está trabalhando 63 ppm por 4 horas, ou 50 miligramas por metro cúbico. O que significa esse ppm, professora? Então, uma outra unidade de medida, né, que expressa, significa partícula por milhão. Expressa a quantidade em partes do soluto para cada 1 milhão de partes de solução. É legal falar que às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, sabe quando você está mexendo com sabão em pó? Que é uma substância que tem um cheiro muito característico. Às vezes você está manuseando longe do seu rosto, mas você sente aquele cheiro e dá até uma irritação, uma pinicada no nariz. São as partículas Exatamente, suspensas. São os particulados. Então, o que provavelmente esse 63 ppm por 4 horas quer dizer é justamente 63 particulados em 1 milhão de partículas. Então, você vê que é uma quantidade muito, muito pequena. E a exposição para ser letal é de 4 horas. Bom, além do ppm em 4 horas, ele também trabalha uma outra concentração, que é 50 miligramas por metro cúbico. Como que a gente pode interpretar isso, Suzana? Então, vamos entender aqui o que é 1 metro cúbico, é unidade de medida de volume. Então, eu fiz aqui o desenho de um cubo, né? É um sólido geométrico de lado 1 metro. Então, todos os lados do cubo são iguais.
Então, aqui nós temos 1 metro cúbico que pode ser preenchido. O volume aqui pode ser um líquido, pode ser um sólido, tá? É um volume de 1 metro cúbico. E qual que é a relação desse 1 metro cúbico com o volume em litros? Bom, partindo aqui dessa igualdade que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 metro cúbico. Portanto, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, caberia aí dentro desse cubo 1000 litros de água. Nós 1000 litros trabalhando de com água é um volume igual a 1 metro cúbico. Então, se eu tenho 50 miligramas por metro cúbico, é a mesma coisa de que dizer que eu tenho 50 miligramas por 1000 litros. E se eu tivesse só 1 litro? Aí sim, agora a gente vai resolver esse cálculo fazendo essa regra de 3, né? Bom, aqui eu dividi por 1000. Então, eu posso fazer do outro lado também a mesma coisa, dividir 50 miligramas aqui por 1000. Né? Vou dividir por 1000 para ter a mesma proporção. Então, eu vou achar que essa igualdade vai ser de 0,05 miligramas por litro. Então, você vê que a quantidade de soluto dentro de 1 litro de água é muito, muito, muito pequena. É a metade, né? Você vê, metade de 0,1, ou seja, é muito, muito pequeno mesmo muito a quantidade. Pequena, partículas mesmo. E olha só, ela é tão perigosa nessa concentração que ela pode provocar irritação no sistema respiratório, irritação na garganta, tosse, alteração, edema pulmonar e a morte. Bom, nós já vimos que essa substância é muito tóxica, mas a gente ainda tem uma segunda para investigar, que é o cromato de potássio. Vocês vão observar que a gente também tem as mesmas informações aqui sobre a fórmula molecular, massa, ponto de fusão, mas vamos para o que nos interessa. Vamos para a parte de informações toxicológicas. Observe essa terminologia, toxicidade aguda. O que significa isso? Toxicidade aguda quer dizer que é baixa exposição, ou seja, aquela pessoa foi exposta por alguns minutos ou até mesmo algumas horas. Então, é menos de um dia. Então, a exposição ela é muito rápida. Aí ele apresenta DL50, que nós já sabemos que é uma dose letal que mata 50% da população, oral rato, 180 miligramas por quilograma. Ou seja, depende da quantidade de massa do nosso indivíduo. Que no caso aqui é 70 quilogramas. Então, para a gente achar a quantidade de miligramas que seriam ingeridos para ser letal, eu faço aqui a minha regra de 3. Então, resolvendo produto dos meios igual produto dos extremos, eu vou ter que 70 vezes 180 vai dar 12.600 miligramas. Bom, passando para grama, eu vou ter aqui uma quantidade 1, 2, 3. 12,6 gramas de substância. Vou chamar a atenção que essa toxicidade aguda ela é oral. Bom, então nós sabemos que dessas duas substâncias aqui, o cianeto de sódio e o cromato de potássio, o cromato de potássio, para ele ser extremamente tóxico, ele precisa ser ingerido. E tinha alguma informação a respeito de substância no sistema gastrointestinal dele? Não tinha. Também não foi encontrada nenhuma substância no seu estômago. Então, vamos ver novamente. Ele usava jaleco, óculos e luva. Fala alguma coisa de máscara? Não, não fala de máscara. Então, se não está falando de máscara, o mais provável é que ele tenha inalado essa substância. 0,05 gramas. E olha só, o cianeto de sódio, 5 gramas por litro, muito mais do que a dose letal referente a essa substância. Exatamente. Então, com isso, a gente pode concluir que quem matou esse indivíduo foi por conta da inalação de uma substância chamada cianeto de sódio. Altamente tóxico. E chama atenção aí para a importância do uso correto dos EPIs. Ou seja, se ele tivesse portando máscara nesse dia, ele não teria inalado essa substância. Poderia ter, então, evitado esse acidente fatal. Então, na aula de hoje, o que nós conseguimos ver hoje? Nós conseguimos aprender um pouquinho sobre as FISP, que são muito importantes.
o conceito inicial de solução, vimos também o que é uma DL, que é a dose letal, que é uma informação extremamente importante para a nossa segurança, e vimos também algumas unidades de medida e algumas mudanças de unidade de medida também. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui tem as nossas referências. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à professora Suzana por estar aqui comigo. Foi um prazer dividir essa aula com você, professora. Fizemos uma boa investigação, hein? Sim, sim. Infelizmente, né? Infelizmente foi letal para esse indivíduo. Bom, e no mais, deixo aqui meu grande abraço virtual e até uma próxima. Tchau, tchau.